Fala galera, começando mais um podcast. Atrasado, na semana passada nós não tivemos o podcast que hoje está saindo, deveria ter saído no último sábado, peço desculpas, mas vamos começar, esse podcast. O assunto de hoje é: qual é a conferência mais forte, na sua opinião, A AFC, a NFC? E antes de começar esse assunto do podcast de hoje, eu vou ler o comentário do Marco Antônio Rosário de Lima, o comentário que ele fez no podcast 3 e deveria ter aparecido no podcast 4, qual é o seu jogador favorito na NFL, e não saiu, não sei porque, aconteceu ali um problema, acho que na edição, e ficou de fora o comentário dele. Então, Marco Antônio Rosário Lima, peço desculpas, mas aqui já dou prioridade ao seu comentário, e ele falou que se fosse para escolher na NBA, seria muito mais difícil, mas ele falou que na NFL o jogador favorito dele é o Tom Brady, quarterback dos Patriots. Ele falou que nem precisa explicar, e realmente não precisa, porque os números falam por si, Ele falou também que o Tom Brady parece um jovem jogando. Então, obrigado pelo comentário, Marco Antônio Rosário Lima. Daqui a pouco eu leio o seu comentário do podcast de hoje também. E começando aqui o assunto de hoje, qual é o seu jogador favorito? Vamos ler o comentário da galera aqui, vamos ver a opinião dele, começando com os comentários do canal do Gordinho. O primeiro comentário, ele falou que gostaria que o canal fizesse uma série mostrando os melhores momentos dos jogadores que foram draftados, e ele pede que sejam os melhores momentos na época do college. É uma boa ideia de vídeo, talvez eu consiga fazer dos jogadores nessa temporada pela NFL. Acho que posso fazer também nesse estilo de vídeo. Ele falou que estava esperando muito pelo podcast, deve ter ficado bem decepcionado, já que na última semana não postei. E ele também falando: faz mais vídeos da série Grandes Nomes da NFL. Boa, vou fazer assim, principalmente depois que acabar a temporada, que aí é aquela época que não tem tantos jogos. Aqui eu procuro trabalhar, conforme o momento, Quando é a época do draft, vamos fazer vídeos sobre draft. Na época da temporada regular, vamos fazer vídeos relacionados à temporada regular. E assim vai, No training camp também, relacionados aos treinos. E ele tá deixando várias dicas sempre. Valeu, canal do Gordinho. E ele falou que está em todos os podcasts. Realmente ele está, Ele falou que vai estar sempre. Então, muito obrigado pela força. E ele deixou o comentário no assunto de hoje, O canal do Gordinho falou que, na opinião dele, a NFC é a mais disputada, mesmo ele preferindo a AFC, que é a conferência que tem a franquia dele, o Kansas City Chiefs. E ele deixou os motivos, porque a NFC tem mais times que estão bem, e a AFC tem apenas Patriots, Steelers e Chiefs, que estão realmente competitivos. Ele também falou que os Patriots, querendo ou não, são mais fortes, estão dominando a AFC. Então, obrigado aí, canal do Gordinho. O Elan Santana também tá sempre deixando o comentário dele. Mano, faz um vídeo sobre o college ou sobre os prospectos do draft, de preferência do próximo draft. Acho que isso aqui vai ser liberado mais próximo do draft também. É legal esses vídeos aqui, porque a gente vê muito moleque bom aí que chegou na NFL nesse ano, arrebentando, Nem vou falar os nomes porque são muitos. O King LRC também tá sempre comentando. Ele falou assim que não tem jogador favorito, tem muitos jogadores bons. Aí ele tá falando do outro podcast. São tantos jogadores que é difícil escolher, mas se você prestar muita atenção, você vai ter aquele cara que você vai falar: esse é o cara que eu mais gosto na NFL. Então, obrigado, King LRC, pela sua mensagem. Outra mensagem do Elan Santana, Conferência Nacional. Essa é a conferência do time dele. Por quê? Ele está explicando, Atualmente a Conferência Nacional tem times mais fortes em relação à Conferência Americana. Aí ele deu exemplo, Seahawks, Green Bay, Dallas, Eagles, dentre outros são exemplos disso. O clubismo é influente, na minha opinião, que ele torce para os Hawks, mas veja a Conferência Nacional um passo à frente da Conferência Americana. Valeu, Elan, pela mensagem. Agora o comentário do Marco Antônio Rosário Lima. Dessa vez não vai ficar de fora o comentário do nosso inscrito aqui. Acredito que é a AFC porque venceu os últimos Super Bowls, Patriots em 2014 e também em 2016 e os Broncos em 2015. Valeu, Marco Antônio. O Lucas Gabriel 47, ele tá deixando uma dica, Teria como você fazer um vídeo sobre como funcionam as transferências da NFL? Tem alguns vídeos aqui já no canal, mais ou menos, mas eu acho que eu vou fazer sim um vídeo novo, talvez um pouco mais detalhado, porque o canal está crescendo, e eu também estou aprendendo a fazer os vídeos, então a tendência é que fique melhor os vídeos e eu faça vídeos novos, mesmo que eu já tenha feito algum, E ele também deixou outra mensagem, o Lucas Gabriel 47, eu acho que depende de ano para ano, as duas são bem balanceadas, mas tem que falar numa, me arrisco a dizer que a AFC, conta com bons times da atualidade e estrelas. Então valeu, Lucas, por mais uma mensagem. O Luiz Costa também deixou a mensagem dele. Para mim, a NFC é a mais forte, pela quantidade de bons times
na NFC conseguimos listar vários: Falcons, Saints, Panthers, Green Bay, Dallas, Eagles, Seahawks, Rams, Giants. Esse ano não, né? Apesar de estar em uma fase ruim, é um grande time. Vou assumir que o fato de eu torcer para os Falcons influenciou na minha decisão. Muito bom o tema, que rende bons argumentos. E que tal o tema? Qual é a sua dupla preferida na NFL? Esse aqui é um ótimo tema, né? A dupla preferida vai dar muitos bons comentários também. Valeu, Luiz Costa. O Lucas Miranda deixou algumas mensagens também. Primeiro ele falou: parabéns pelo canal, esse estilo de podcast com participação foi uma ideia genial, muito sucesso, abraço. Então, abraço também, muito obrigado pela força aí, Lucas Miranda. E ele falou: eu acho que há muito equilíbrio, cada conferência com as suas equipes, com as características diferentes e que fazem a NFL ser tão disputada. Realmente, né? Valeu, ótima mensagem, Lucas Miranda. O Pedro Miguel deixou a mensagem dele: meu jogador preferido é o Odell, na minha opinião, o melhor wide receiver da liga. Valeu, Pedro. Ele já deixou a mensagem do outro podcast, o jogador favorito dele. E aqui não tem problema não, galera. Deixa a mensagem aí que eu vou ler, tá? O Adilson e Eliane Santos, né? São duas pessoas fazendo um comentário, olha só. Ele falou: show, mano. Então valeu aí pela mensagem, Adilson ou Eliane Santos. O Matheus Fagundes, 61, deixou a mensagem dele também sobre o tema de hoje. Acredito que a AFC seja a conferência mais forte, porque parte dos últimos Super Bowls foram ganhos por franquias dessa conferência. Além de que Pats está nela. Sou Broncos, mas sabemos que Pats é apelo. Realmente os New England Patriots nos últimos anos dominando, né? Então obrigado, Matheus Fagundes, pela mensagem. O Matheus Silva, mais um Matheus aí deixando mensagem. Acredito que a AFC é a que tem times mais fortes. Foi a conferência que teve os últimos campeões, muito por causa dos meus Patriots, né? Realmente. E tem uma variedade de times competitivos. Mas é verdade que toda a NFL é competitiva e não tem como definir a melhor. Você falou de defesa dos Patriots, estou feliz por ela ter começado a funcionar. E a defesa dos Patriots melhorou demais, né, nos últimos jogos. Começou tão mal, né? Muito obrigado, Matheus Silva. Agora o comentário do Zaya. Play Action, eu sei que seu canal é focado em NFL, mas por que não fazer vídeos falando um pouco do college? E vou fazer, tá? É porque agora tá na temporada regular, então tô dando um pouco mais de prioridade aos jogos da NFL, mas eu sei que o college tem tudo a ver com a NFL, né? As promessas, as estrelas, todas, ou a grande maioria sai do college, então vou fazer sim. Agora o Yuri, deixando as mensagens dele. Primeiro ele tá falando do João Pessoa Spectros, que foi campeão do Nordeste 40-0, deixou o link lá, quem quiser ver, nos comentários do podcast 4 tem um link, né, com os melhores momentos, com os lances do jogo, e ele deixou aí a mensagem dele falando do título do João Pessoa Spectros. Parabéns, campeão do Nordeste aí. O Jonas P. Júnior, na minha opinião, a NFC é a mais forte. Franquias mais tradicionais, apesar dos 3 últimos Super Bowls ficarem com a AFC, historicamente a Conferência Nacional ganha. Ainda são 26 Super Bowls contra 25, e sem contar a era antiga. Mais um exemplo, na NFC Leste são 12 títulos de Super Bowl se enfrentando. Nenhuma divisão da AFC se dá esse luxo. Olha aí, ó, uma mensagem completa, né? Não só a opinião, mas também trazendo números, dados, que é muito legal, né? Então valeu, Jonas, pela mensagem. O Vitor Matos deixou também a mensagem dele. Por onde eu assisto futebol americano narrado em português? Aí eu respondi para ele. Por enquanto nós temos a ESPN, nós tínhamos o Esporte Interativo, que não tem mais, né? Vocês sabem. E parece que o Amazon Prime também tem uma transmissão aí nas quintas-feiras à noite em português. O Gesiel Reis deixou também a mensagem, né, falando de um quadro nosso que a gente tinha. Ele falando que a gente poderia ressuscitar o quadro Nó Tático. Eu tô tentando ressuscitar e eu vou tentar trazer vídeos sobre o Nó Tático de novo. E ele deixou a mensagem dele: a mais forte, né, das conferências, na opinião dele, é a AFC, pois tem as franquias que atualmente estão mais fortes: Steelers, Patriots, Chiefs, mas a que eu gosto mais de acompanhar é a NFC, principalmente a Norte, né, a Conferência Nacional Divisão Norte, porque o time dele tá lá, os Bears, né? Mas é mais divertido mesmo a NFC. Então a mensagem aí do Gesiel Reis. A Rafaela Moraes também deixou a mensagem: sei que já passou, mas o meu jogador preferido na NFL é o J.J. Watt, pelo que faz dentro e fora de campo. E o J.J. Watt é sensacional, né? Primeiro que ele é um atleta espetacular, né? O cara é um armário de 5 metros por 5, sensacional, um dos melhores defensores da liga. Até me arrisco a dizer que é o melhor defensor da liga desde que ele entrou, de 2011 para cá. Sensacional, né? Um jogador espetacular e fora de campo também, né? Quem acompanha as notícias viu que teve um furacão na região de Houston, lá no Texas,
há alguns meses atrás, semanas atrás, e ele foi um cara que ajudou demais, né, a comunidade. Então ele é um jogador sensacional, é um ser humano espetacular e que infelizmente as lesões têm prejudicado, porque se não tivesse tantas lesões, olha, eu não sei não, hein, o Houston Texans poderia ir muito mais longe do que tem ido, né? Então valeu, Rafaela, pela mensagem. E agora, para finalizar, o Aldebaran Campos, né? Ele falou: a NFL, diferente da NBA, tem conferências bem mais equilibradas. Acho que hoje a NFC está um pouco melhor. O Packers dá muito trabalho. Agora menos sem o Rodgers, realmente, né? Rams com um ataque avassalador. Seahawks é sempre uma dureza. Cardinals com Peterson e Fitzgerald sempre dão trabalho. Dallas com Elliott e Bryant também faz um estrago. Tem um QB jovem e talentoso. Os Eagles tá uma coisa maravilhosa. Tem os Saints, Redskins, Panthers, muito time bom e formam um grupo de franquias que, na minha visão, está mais equilibrada, né, do que a AFC, onde Patriots dominam com mais facilidade há algum tempo. Então essa é a mensagem do Aldebaran e eu vou deixar minha opinião também. Muito obrigado a todos vocês que deixaram um comentário, que contribuíram com esse podcast 5, né, falando sobre a conferência mais forte, mais disputada, né? Na minha opinião, galera, eu tenho um time que é da AFC, que é o Baltimore Ravens, mas eu acho a NFC mais disputada, mais legal, né? E eu acho que ela é mais forte, mais rica, né? Porque tem mais times, né? Realmente a AFC, ela tem ganhado nos últimos anos, né? Ganhou com os Patriots, com os Broncos, né? Nos últimos anos. Teve o Baltimore Ravens também que ganhou, o Pittsburgh Steelers ganhou há alguns anos atrás. Só que a NFC me parece que tem mais opções, né? A gente vê, por exemplo, o Seahawks ganhou um ano, aí depois no outro ano chegou de novo na final, mas perdeu. Teve o Carolina Panthers, teve o Atlanta Falcons, ou seja, é uma rotatividade maior. Eu acho isso mais legal, né? Apesar de que a AFC tem ganhado nos últimos anos. Então, essa é a minha opinião, mas né, não tem opinião errada relacionada a isso. Né? Um dos nossos inscritos deixou os números aqui, você vê que é bem disputado, né? Tem tantos títulos da Conferência Nacional, tem outros tantos títulos e quase empatado na Conferência Americana. Aqui a gente deixa a nossa opinião. Nós aqui não somos grandes conhecedores aprofundados da história da liga, né? O canal está tentando trazer mais conteúdo da história pra gente aprender mesmo, né? Só que ainda estamos começando, né, galera? Não temos aí um conhecimento aprofundado da liga. A gente está aprendendo a cada dia, né? O brasileiro está aprendendo sobre futebol americano. E chegaremos longe com isso, tá? O canal Play Action Brasil vai ser um dos caminhos para vocês aprenderem muito mais da liga. Eu acredito que já é. Inclusive, eu acho que esse aqui é o vídeo 200 do canal. Então, muito obrigado. Vocês estão dando uma força para mim continuar postando os vídeos. E vamos falar do tema do próximo podcast. O tema do próximo podcast que eu separei aqui para vocês, na opinião de vocês, qual é a posição, né, de um jogador na NFL, no futebol americano, mais ingrata que vocês acham? A gente sabe que o quarterback é a grande estrela, né? E ele é o grande nome de cada time, a maioria das vezes, né? O quarterback é o camisa 10, é o capitão, né? É o cara que tem todos os holofotes, a fama. Mas, assim como em qualquer esporte, sempre tem aquela posição ingrata, né? Sempre tem aquele carregador de piano que não aparece, né? Então esse é o tema do próximo podcast. Na sua opinião, qual é a posição mais ingrata do futebol americano? Eu espero a sua mensagem. Se curtiu o podcast, não esquece de deixar o seu like, né? Se você puder, compartilhe os vídeos do canal. Se inscreva se não for inscrito. E vamos continuar nessa pegada aqui, trazendo vídeos sobre futebol americano, sobre a NFL. Até o próximo vídeo, galera.